Signo de Capricórnio inicia o mês de março com a energia da Rainha de Copas. Vocês iniciam esse período, muitos de vocês já podem ter sentimentos por uma pessoa específica. Alguns podem lidar com a pessoa do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, mas não necessariamente. Essa pessoa pode ser bastante sensível, emocional, bastante empática, principalmente quem está lidando com figuras femininas. Pode ser muito... Se for uma mulher aqui, essa mulher é bastante feminina, bastante dócil, muito intuitiva também. E vocês poderão realmente, a maioria de vocês, a boa parcela, já pode ter sentimentos por uma pessoa e esse sentimento ser recíproco. E vocês podem estar bastante intuitivos também, principalmente as mulheres, por conta de estarem entrando mais em contato com as próprias emoções e também com esse lado espiritual, intuitivo de vocês. Mas o obstáculo aqui tem o arcano maior, o Sol. Pode ser o caso aqui de, apesar de alguns de vocês já terem sentimentos por alguém, estarem apaixonados ou apaixonadas por alguém e sentir que é recíproco, a pessoa também tem sentimentos por vocês. Há uma questão aqui, o obstáculo pode ser o caso de alguns de vocês terem o sentimento, mas não demonstrar por orgulho. Tem muito a questão do ego como obstáculo. Também é o caso de alguns de vocês não se declarar para a pessoa, não demonstrar os sentimentos, por não ter clareza total da situação, da relação. Alguns de vocês podem ter dificuldade em ter clareza em relação a isso, mas o principal que eu vejo que é o obstáculo é a questão do orgulho, do ego ser o obstáculo para que vocês demonstrem os sentimentos ou a pessoa que vocês estão lidando. Caso vocês não estejam assim, com dificuldade em se declarar e em demonstrar os próprios sentimentos, pode ser a pessoa que vocês estão lidando, que o obstáculo seria justamente expor isso a vocês. Mas o orgulho parece que é a barreira para que isso aconteça. Também aqui a base tem o 10 de ouros. A base seria a origem das situações que irão se desenvolver durante o mês de março. Pode haver questões familiares influenciando as relações de vocês. Tanto pode ser da família de sangue de vocês, quanto da pessoa que vocês estão lidando. Também pode ser o caso de não ser a família de sangue, mas se uma das partes já foi casada ou casado no passado, pode ser a família que a pessoa construiu, que pode estar influenciando também a relação de vocês. Mas há muito também um sentimento de familiaridade com a pessoa, mas tem a influência realmente da vida familiar, inclusive, eu vejo muita questão da família influenciando, pode ser de sangue ou família construída por uma das partes, caso uma das partes já foi casada no passado. No passado recente tem o Pajem de Copas. Eu vejo aqui que muitos de vocês podem ter realmente... no mês passado, no mês de fevereiro, ter obtido, ter iniciado uma relação nova ou conhecido alguém novo. Vejo com o Pajem de Copas aqui, alguém pode ter demonstrado os sentimentos a vocês. Para alguns pode ser até uma pessoa muito mais nova do que vocês. Se não for mais nova, pode ser imatura, emocionalmente falando. Porque eu vejo o pajem e vejo a rainha. Então, uma das partes é muito mais madura emocionalmente do que a outra. E no passado recente houve essa demonstração de afeto, de interesse
vocês também se sentiram bastante... eu vejo muitos de vocês tendo crush em alguém ou tendo essa paquera com uma pessoa específica ou mexeu muito nos sentimentos de vocês, tanto é que no presente agora há essa certeza de que há sentimentos, pode ter amadurecido também esses sentimentos. E houve também comunicação com essa pessoa que vocês possuem sentimentos no passado recente. E para alguns, essa pessoa pode ter demonstrado sentimentos de uma forma até um pouco infantil, por conta da imaturidade, mas vocês sentiram alguns de vocês podem ter até tido um turbulinho entre aspas, interior. Vocês podem ver aqui as ondas gigantes aqui, seriam os sentimentos. E devido à comunicação dessa pessoa, que o pajem também refere a mensagens, vocês sentiram bastante assim... quando a pessoa é adolescente, que tem uma paixãozinha, uma paixão à primeira vista, é esse sentimento que muitos de vocês sentiram em relação a alguém no passado recente aqui. No centro de atenção tem o eremita. Vocês podem lidar com pessoas do signo de Virgem. E se for uma pessoa... pode ter tido um afastamento com essa pessoa. Para alguns de vocês é a pessoa que vocês possuem sentimentos, mas tem essa questão do afastamento, porque provavelmente essa pessoa de Virgem tem essa necessidade de ficar sozinha, de se isolar um pouco, até para passar por um processo de autoconhecimento, inclusive... para alguns de vocês o afastamento houve porque essa pessoa queria ficar sozinha para descobrir em relação ao que sente em relação a vocês. Também essa pessoa pode ser mais velha do que vocês, para alguns, ou ser muito madura, muito mais madura do que vocês, e pode ter havido essa questão do afastamento. Mas como o centro de atenção aqui com o eremita, de modo geral, pede para que vocês se isolem um pouco, tenham um tempo para vocês mesmos, para buscar o autoconhecimento, para buscar... alguns podem ter questionamentos em relação ao que sente sobre uma pessoa, principalmente aqui, como eu vejo alguns de vocês com falta de clareza, seja em relação ao que sente ou sobre a relação que vocês têm com alguém, é necessário vocês tirarem um tempo sozinhos, se isolarem um pouco, entrar em estado de introspecção para buscar respostas dentro de si mesmo, para conseguir obter a consciência necessária do que vocês estão buscando, as respostas que vocês estão buscando, seja a clareza de uma situação ou, inclusive, para quem tem problemas com o ego, principalmente o orgulho aqui, que impede que vocês demonstrem sentimentos às outras pessoas ou uma pessoa específica. É necessário também esse processo de autoconhecimento para buscar respostas do porquê desse orgulho. Por que vocês sentem tanto orgulho, que faz com que seja um bloqueio para que vocês demonstrem esse lado sensível. Para muitos de vocês é isso que está impedindo. Pode ser o caso de alguns de vocês pensarem que é fraqueza demonstrar os sentimentos. Então é necessário buscar o autoconhecimento em relação a isso, para quem se identifica. E, de modo geral, vai ser necessário nesse período alguns momentos de isolamento para que vocês consigam também refletir sobre o que vocês acreditam, as crenças em relação aos relacionamentos afetivos, e
sobre as pessoas que vocês se relacionam. Porque pode ser o caso de estar, inclusive valores também, já que eu vejo muita influência do ambiente familiar, da família. Pode ser o caso de alguns de vocês terem essa questão do orgulho, porque pode ter herdado alguns valores e crenças da família de origem que pode impedir que vocês consigam se relacionar bem com outras pessoas, e inclusive pode causar essa questão do orgulho, de ter essa dificuldade de demonstrar os sentimentos. Então é necessário entrar nesse processo de autoconhecimento para refletir sobre essas crenças, esses valores em relação à vida afetiva, para que vocês consigam ter mais sabedoria, maturidade para se relacionar com as outras pessoas e também mais clareza, que para alguns de vocês pode estar faltando, e que impede que vocês demonstrem os sentimentos, e inclusive para alguns impede para que vocês entrem em contato com esses sentimentos que vocês podem ter em relação a alguém. No futuro próximo tem o 10 de espadas. O que eu vejo aqui é que algo que atormentava vocês mentalmente falando, que causava muita preocupação, sofrimento, ansiedade, dúvidas, vai chegar ao fim. Isso pode ter relação principalmente a uma pessoa específica que para muitos de vocês já conhecem, e vai chegar ao fim, de modo que vocês vão alcançar a clareza. E isso pode vir, o término dessa situação que tem atormentado vocês já há algum tempo, porque o 10 de espadas é o final do ciclo do naipe de espadas. Então, muitos de vocês poderiam estar sendo atormentados por uma situação há algum tempo já, e no futuro próximo vai chegar ao fim devido à atitude dessa pessoa específica. Para alguns de vocês essa situação pode envolver fofoca de outras pessoas, ou traição de confiança de alguém, mas eu não vejo, de fato, para quem está no relacionamento, não vejo a questão da traição em si, do relacionamento. Eu vejo mais uma situação que atormentava vocês mentalmente já há bastante tempo e que vai chegar ao fim e tem a influência de uma pessoa específica. Provavelmente essa situação tem a ver com essa pessoa, e devido à atitude dessa pessoa, essa situação de tormento mental vai chegar ao fim, final desse ciclo aqui, com a clareza da situação. Pode até ser através de uma conversa que vocês terão com essa pessoa, que vai colocar um ponto final. 10 de espadas é muito isso, ponto final na situação. Nos temores aqui tem o 2 de copas, o que é bem estranho, porque o 2 de copas é um arcano muito positivo e está numa casa de medo. Então, muitos de vocês podem ter medo, para quem já tem sentimentos por alguém, ter medo dessa pessoa, tem muitos receios em relação a essa pessoa, e pode ser devido à influência da família. Pode ser a família de vocês, de sangue, ou a família da outra pessoa. Eu acredito que esses medos sejam resultados principalmente da influência familiar na questão. Também há muito medo aqui, como eu vejo a dificuldade em demonstrar os sentimentos, em se declarar para alguns. O medo é justamente... É engraçado que alguns de vocês podem ter medo de ser recíproco, porque tem a influência familiar na situação. Pode ser o caso de, para alguns de vocês, a família de uma das partes ser contra a relação de vocês com alguém. E vocês podem ter medo de concretizar o relacionamento com a pessoa devido a isso. Mas, de modo geral, o que eu vejo mais aqui é muitos de vocês tendo medo da outra pessoa
que vocês possuem sentimentos, porque tem a influência da família nas situações no mês de março. No ambiente aqui tem o Rei de Paus. Vocês podem estar lidando com uma pessoa do elemento fogo, Áries, Leão, Sagitário, principalmente uma figura masculina. Essa pessoa pode estar apaixonada por vocês, pode ter muita atração em relação a vocês. Essa pessoa pode ter vontade de conquistar vocês também, principalmente quem está lidando com um homem aqui. E é uma pessoa, eu vou me referir a um homem porque saiu um rei, mas vocês adaptam. É um homem aqui bastante carismático, pode ter um magnetismo muito grande, bem-humorado, muito decidido, é um homem que sabe o que quer, é um homem maduro também, mas provavelmente é a pessoa que vocês, por um tempo, têm atormentado a mente de vocês devido às atitudes dessa pessoa, seja dúvidas em relação a essa pessoa. Como eu vejo a questão da clareza aqui, pode ser muito a questão da dúvida atormentando vocês. Alguns podem ter dúvidas se essa pessoa realmente é atraída, é interessada por vocês ou não. E esse tormento mental vai ser finalizado por conta da atitude dessa pessoa. Provavelmente essa pessoa vai ter uma atitude, como é uma pessoa bastante assertiva e decidida, vai agir assim em relação a vocês e vocês vão acabar, se for dúvida que estava atormentando, essas dúvidas irão acabar até provavelmente o meio do mês. No emocional aqui tem o 9 de ouros. Eu vejo aqui que boa parcela de vocês no mês de março estarão se sentindo muito bem, mesmo que não estejam se relacionando com alguém de forma estável. Mesmo quem está solteiro ou solteira vai se sentir muito bem no mês de março. Isso também tem a ver com o aspecto profissional e material. Pode ser que alguns de vocês estejam focados nisso, na busca da independência, da estabilidade material, de modo a se sentir muito bem sozinhos. E provavelmente não sentia a necessidade, para quem está solteiro, não sentia a necessidade de se relacionar, ter um relacionamento com alguém no mês, por conta dessa satisfação, de se sentir, desse bem-estar consigo mesmo e de modo a não depender de ninguém. Vejo a maioria de vocês se sentindo assim. Mesmo quem está num relacionamento vai se sentir assim também. Quando o parceiro está longe, vocês não se sentem sozinhos, se sentem muito bem com a própria companhia. É o resumo dessa carta do 9 de ouros. Se sentir bem consigo mesmo. E vocês terão esse sentimento no mês de março. E a conclusão aqui tem o arcano do Papa, arcano maior. Vocês também podem lidar com pessoas do signo de Touro ou Sagitário. E a conclusão aqui é, como eu falei, pode ser crenças que vocês herdaram da família que pode estar influenciando as relações de vocês. Certas crenças podem estar impedindo que vocês se abram emocionalmente para alguém. Esteja causando essa questão do orgulho, da vaidade, de se sentir, eu sou... Alguns podem ter até um complexo de superioridade por causa do ego inflado, que é o obstáculo no mês de março. Eu não estou... a pessoa até entra numa certa negação. Essa pessoa é isso e isso, eu sou muito melhor do que ela, eu não gosto dessa pessoa. Mas internamente, tem a Rainha de Copas, vocês possuem sentimentos. Alguns podem ter um certo tipo de ranço por alguém, por causa do ego, mas na verdade, no fundo, vocês têm sentimentos pela pessoa. Pode ser o caso para alguns. E o Papa aqui, como conselho, mostra, como conselho e conclusão,
Mostra para vocês refletirem sobre essas crenças que vocês podem ter herdado da família, crenças e valores que estarão influenciando as relações de vocês. E também pode ser o caso aqui de vocês lidarem com uma pessoa que é tradicional, é mais tradicional, de modo a querer se comprometer com vocês, focando já em casamento no futuro. Pode ser o caso, alguns lidarem com alguém assim, alguém que pode seguir uma certa religião tradicional e por isso tem esse foco de fazer tudo da forma correta, como está, se for uma pessoa religiosa, como está como a religião prega, pode ser o caso, mas de modo geral pede para que vocês reflitam sobre essas crenças. Pode ser o caso de vocês sentirem a necessidade de se aconselhar com alguém. Se for o caso, vocês podem pedir conselho para alguém que seja mais sábio. Eu vejo, saiu 2 arcanos que mostra, pode ser o caso de vocês já conhecerem ou ter a oportunidade de conhecer uma pessoa bastante sábia e espiritualizada. O eremita e o papa são 2 arcanos que mostram o guia de formas diferentes. Aqui pode ser o caso de ser uma pessoa mais tradicional e o eremita seria mais um guia que aprendeu com as próprias experiências. E concluindo aqui, se vocês sentirem necessidade de se aconselhar, pode ser o caso de vocês buscarem alguém que seja realmente sábio e espiritualizado. Tanto pode ser alguém, um pastor, por exemplo, um padre, ou alguém que seja um conselheiro amoroso, pode ser o caso de trabalhar com isso, ou alguém que vocês percebem que a pessoa tem muita maturidade e sabedoria, como o eremita aqui. Se for uma pessoa nova, ter até essa questão da alma velha, vocês perceberem isso na pessoa. Então, se vocês sentirem a necessidade de se aconselhar, também pode ser o caso de vocês já conhecerem, ou conhecer nesse período alguém que vai ajudar vocês a superar essas questões do ego. Eu vejo que para alguns de vocês pode ser o caso de vocês terem que focar em estudos espirituais. Para quem tem problemas com o ego, o orgulho, pode ser o caso de buscar estudos espirituais, pode ser um grupo ou um mentor que fale sobre essas questões espirituais, de como trabalhar o ego, como usar o ego de forma benéfica e não ser influenciado por essas questões do orgulho, da vaidade, que assim vocês vão conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas. Mas há a tendência também de vocês lidarem com alguém que é bastante tradicional, religioso e que pode ter interesse de se comprometer com vocês de forma muito convencional, de ter um compromisso sério, focando no futuro, em criar família, em se casar também. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima.